Boa tarde a todos. Carol, tá por aí? Tô sim, Eduardo. Boa tarde, pessoal. Gente, boa tarde de verdade a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente preparou algo bacana, que eu acredito que seja um assunto importante para qualquer empresa, de qualquer setor, de qualquer porte. E a CTI, como braço técnico que apoia muitas empresas aqui da nossa região, principalmente focando na região de São Paulo, a gente tem propriedade sobre a parte técnica dos assuntos envolvendo segurança da informação, mas a gente entende que isso é um trabalho que se faz em muitas mãos, né, em muitos braços. Né? Não fica restrito somente à parte técnica, nem tampouco restrito somente à parte jurídica, mas o início desse trabalho tem que ser um consenso muito importante entre empresas e principalmente entre pessoas que querem fazer o melhor. E para isso a gente pediu apoio, trouxe uma amiga, né, e uma profissional de confiança do time CTI, minha especificamente, para a gente conseguir falar sobre um tema muito importante, que é LGPD e governança de dados, principalmente voltado agora nesse novo mercado que se fala tanto de inteligência artificial. Então, a gente espera que vocês tenham uma horinha de um conteúdo muito rico e que vocês possam aproveitar cada ponto que a gente preparou para vocês, tá bom? Carol, seja bem-vinda, esse é o nosso time aqui, eu espero que a gente consiga te ajudar até a conquistar novos clientes com esse excelente trabalho que você vem fazendo em parceria comigo e com os nossos projetos, tá? Legal. Muito feliz, Eduardo, pelo convite. Nosso objetivo hoje, como ele disse, é trazer um pouco de conscientização sobre essa vertente da Lei Geral de Proteção de Dados e da combinação com todos os agentes aí que existem permeando esse assunto, mas de uma forma leve, com informações e com conteúdos que a gente entender que vocês podem, que vocês possam não só aplicar, mas também ter uma base um pouco mais geral do que está rolando nesse tema agora aqui no Brasil, tá? Vocês vão perceber que eu sou advogada, mas que eu não falo juridiquês. Eu tenho um tom mais informal, porque o meu objetivo é que vocês compreendam de fato aquilo que eu quero passar, mas também não vim aqui para falar sobre conceitos de LGPD, tá? Eu vim trazer o que está pegando agora nesse cenário, quais são, né, os principais preocupações que as empresas devem ter nesse momento, como que esse assunto está sendo tratado não só no judiciário, mas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e o que a gente pode esperar aí dessa combinação LGPD com inteligência artificial. Tá? É isso aí. Eu acho que o assunto tem que ser leve mesmo, né? Porque ninguém gosta de advogado que fala difícil e muito menos empresas de tecnologia que acabam escondendo um pouco alguns termos aí para fazer o povo tomar algumas atitudes, né? Então, vamos tentar ajudar de uma forma objetiva todo mundo que está aqui participando com a gente. Eu, iniciando com vocês, até quero comemorar junto com vocês o dia de hoje, é um dia especial para mim. Hoje eu completo 16 anos de empresa, né? Faço parte do time da CTI há 16 anos, na data de hoje, dia 15 de maio de 2009, né? Foi o primeiro passo que eu dei aqui na empresa, e nesses 16 anos eu me desenvolvi aqui dentro, muito graças ao time da CTI, que fez com que eu me tornasse um profissional melhor a cada ano que se passou, mas focando mesmo nessa questão técnica de resolver problemas e alcançar novos resultados dentro das empresas. Né? O que seriam esses novos resultados? A gente, em 16 anos, conseguiu alavancar o crescimento da empresa, fazendo com que os nossos clientes eles avançassem a cada ano encarando as novidades de mercado, os desafios de segurança, os desafios de ambiente, os desafios de conectividade, e a gente está aqui apoiando eles a cada momento diferente que as empresas vêm passando. E nisso vieram crises, vieram pandemia, várias coisas que a gente desenvolveu juntos, então fico muito orgulhoso de ajudar algumas empresas a desenvolver um bom trabalho. Claro que jamais fiz algo sozinho aqui, eu conto com uma equipe muito capacitada para isso, tanto comercialmente, principalmente tecnicamente também. Então, eu faço parte do time há 16 anos, hoje lidero o time comercial, mas aqui a gente brinca que somos uma família e trabalhamos todos juntos. Então, o apoio técnico e o apoio comercial ao cliente, ele vem numa sinergia só. Então, estou aqui hoje para ajudar vocês nesse conteúdo e passo a bola para a Carolina, doutora Carolina, que vai hoje ser o ponto focal mesmo no nosso conteúdo. Bom, Eduardo, parabéns primeiro pelos seus 16 anos de trajetória na CTI. É muito legal porque a nossa história é parecida. Eu tenho 17 anos no escritório, eu entrei também no início da minha carreira e hoje, como vocês podem ver, né, meu nome está no nome do escritório, então também foi uma trajetória de felicidade para mim, muito sucesso. Hoje o Guilherme de Lula Advogados, para vocês que não conhecem, é um escritório de advocacia, a gente tem sede em São Caetano do Sul, e nosso atendimento é basicamente direcionado para pessoas jurídicas. Nosso core é atendimento de pessoas jurídicas dentro das principais segmentações, então tributário, societário, contratual, trabalhista, cível. O tema de hoje, que é direito digital, que também é uma área relativamente nova no escritório, mas com muita bagagem, planejamento sucessório, internacional, enfim, nosso foco é o atendimento de pessoas jurídicas dentro de todos esses cenários. A gente busca também trazer cada vez mais soluções que sejam inovadoras para o nosso cliente, mas com muita proximidade, transparência, linguagem acessível
e parceria. A gente entende que o crescimento do cliente e nosso está totalmente interligado. Eu sou advogada, eu sou especialista em direito empresarial em data privacy, que é, né, a parte de privacidade e proteção de dados. Hoje eu atuo nessa área e também com correlação com a área de direito contratual e societário. Atualmente eu sou presidente da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da UAB de São Caetano do Sul e eu também sou conselheira do Instituto Brasil Digital. Tudo isso para dizer que eu estou dentro desse ecossistema de tecnologia já tem um tempo. Meus principais clientes eles são do âmbito de tecnologia. Já trabalhei, inclusive, alocada por um período dentro de uma empresa de tecnologia e acho que aí moldou também um pouco mais o meu jeito de falar e o meu trato. Eu sou responsável técnica por uma empresa de treinamentos regulatórios e também participei em algumas obras de livros, tá? Então, é um pouco da apresentação do escritório e minha, mas eu já vou entrar no tema que a gente trouxe para conversar com vocês. Eu vou abrir falando um pouco da LGPD no Brasil no cenário global. A gente sabe que é uma legislação que já está em vigor desde 2020, ela é uma legislação anterior de 2018, mas ela teve todo aquele bafafá, né? Ela demorou 2 anos aí para ser implementada e ainda teve depois a questão da NPD, por isso eu acredito muito que foi uma legislação que demorou a ganhar um pouquinho de credibilidade no Brasil, mas ela veio inspirada numa legislação europeia, que é a GDPR, que é uma legislação muito forte e que veio como uma tendência mundial de proteção a esse tema relevante que é dados pessoais, né? A gente entende que devido à evolução no formato de tratamento dos dados e no volume de informações que passaram a ser processadas, que a gente começou a perder, enquanto indivíduo, um pouco da nossa privacidade, dos nossos direitos em relação a essas informações tão pessoais. Então, por isso, essa tendência mundial foi incorporada no Brasil, então a gente passou a integrar um grupo de países que têm uma legislação específica sobre esses dados. Então, a discussão parou, na verdade, ser jurídica, mas ela também começou a impactar outras áreas das empresas, porque ela é uma legislação muito setorial, ela acaba impactando todas as áreas que, de alguma forma, se comunicam com dados de pessoas físicas, e ela também é considerada como um marco de maturidade digital no país, porque a partir do momento que a gente incorpora isso no Brasil, a gente passa a estar, né, em alinhamento com essa questão da tendência mundial de proteção. Dentro de uma linha, então, a gente tem a GDPR, como eu disse, que foi um modelo inspirador, a gente tem a LGPD no Brasil, mas os outros países, como Estados Unidos, China e alguns países da América Latina, começaram a também olhar para a legislação com abordagens mais específicas e legislações setoriais. Então, hoje a gente não está tão avançado em relação à amplificação da LGPD dentro de legislações específicas setoriais, mas a gente tem a LGPD e a NPD, e no Brasil, em 2022, a gente teve a elevação da proteção de dados a um direito fundamental no Brasil. Então, isso para vocês enxergarem essa linha, mais ou menos, do tempo, de onde que a gente está, e da importância que esse tema ele tomou para o Brasil. E aí, o que acontece? A partir do momento que a gente começa a olhar para essa temática com um pouco mais de propriedade, que esse assunto começa a ser disseminado no Brasil, através, muitas vezes, das matérias que a gente começou a ver na internet. Antes a gente não tinha muito acesso aos vazamentos de dados, porque não tinha nenhum tipo de obrigação de comunicação, e com as legislações isso passou a ficar cada vez mais evidente, a gente começou a entender a dinâmica disso a partir das matérias que a gente começou a enxergar. Então, a gente teve um ataque à Uber que foi muito significativo em 2016, e depois outro em 2022, que impactou 57 milhões de usuários. A gente teve a questão do Facebook também, que foi, né, condenado em primeira instância e está passando por revisão ainda mais a uma indenização significativa. Então, essas cifras e essas informações maiores começaram a despertar o interesse das pessoas por esse tema e, consequentemente, as pessoas começaram a exercer mais os seus direitos em relação a esses pontos. Então, dentro desse gráfico, vocês conseguem enxergar a crescente de quando o assunto ainda era incipiente e como ele foi evoluindo a partir do momento que as pessoas começaram a ganhar mais conscientização sobre esse assunto, e também a NPD começou a ganhar um pouco mais de relevância. A NPD, para quem não sabe, é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é o órgão que cuida desse assunto aqui no Brasil e que teria a propriedade aí para falar sobre isso. O órgão ele foi criado em 2019, mas, como eu disse, como foi uma legislação que demorou para pegar no tranco, foi só a partir mais ou menos de 2022 para frente que a gente começou a enxergar esse impacto no judiciário. A NPD ela não foi suficiente para brecar o ingresso das pessoas no judiciário, até um pouco, acredito, pelo descrédito que ela tinha, de como ela começou a atuar, se tinha fiscalização, se não tinha. Então, a gente consegue enxergar o maior reflexo dentro do judiciário. A maior parte dessas disputas, ela está ligada à parte de consentimento, que é aquele termo que a gente já ouviu muito falar na LGPD, que é quando o titular do dado consente para que a empresa ou para que algum indivíduo faça o tratamento das suas informações. E também como
se existe ou não a necessidade desse consentimento na execução dos contratos e um pouco também de reflexo disso na Justiça do Trabalho. Então, esse gráfico ele mostra mesmo a relevância e a evolução desse tema no país e um pouco sobre como esse tema está sendo visto. Essas ações elas aumentaram 419% o volume de decisões judiciais que estão atrelados em temas relacionados à proteção de dados. E os maiores setores que estão sendo envolvidos nesses litígios são financeiro, telecomunicações e serviços que são provenientes da internet, tá? Então, a maior parte dos litígios eles estão concentrados nesses setores. Tá bom, Carol, você falou para mim que aumentou o número de processos judiciais, mas se a minha empresa é média ou se eu sou pequeno, como é que eu começo a ter problemas ou como é que eu começo a poder entrar dentro do radar da NPD? Muitos clientes no começo, quando a gente estava fazendo a implementação da LGPD, chegavam para mim achando que não precisavam, de fato, da implementação, porque a autoridade ainda não estava fiscalizando, como, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho, que é o mais conhecido pela sua atuação aí com maior rigidez, e pela NPD ainda não ter trazido essas diretrizes, como tinha certeza, as empresas ficaram em cima do muro em relação a precisar ou não se adequar, porque achavam que ia demorar muito para aquela judicialização chegar nela, pelo tamanho dela, né? E hoje a gente já tem um cenário diferente, a gente já sabe como isso acontece, a NPD ela já disponibilizou. Então, se você não está no radar de processo, por exemplo, você pode vir a sofrer algum tipo de comunicação sobre isso através de uma fiscalização prévia da NPD. E aí, como que isso chega a conhecimento da NPD? Por um tratamento de incidente, então, por exemplo, você teve um incidente de vazamento de dados na sua empresa e esse vazamento traz danos aos titulares, então, pela legislação, você tem o dever de fazer essa comunicação para a autoridade, e aí, se você não o faz e posteriormente isso vem à tona, com certeza você vai ter um problema relacionado à LGPD. Pode vir por um requerimento, esse requerimento pode ser de um titular de dado ou, por exemplo, de algum terceiro que entende que você está cometendo algum tipo de infração e apresenta uma denúncia ao órgão. Então, já existe um portal que você faz a reclamação diretamente para ele através de um formulário. Como é tudo eletrônico, é mais fácil, o cidadão consegue acessar e fazer a reclamação diretamente por lá. Pode ter alguma deliberação de algum conselho diretor para olhar para algum segmento ou para alguma empresa específica, ou nos próprios atividades de monitoramento que já estão disponíveis. Então, hoje a NPD, no próprio site dela, já disponibiliza um relatório e ela já informa que ela está monitorando as empresas que não têm canais de denúncia específicos cadastrados ou que não têm encarregados de dados publicados para que faça o atendimento a esses titulares. Então, essa atividade de monitoramento hoje está acontecendo principalmente nessa seara. Carol, tá bom, mas isso tem algum impacto? No próximo slide vocês vão também enxergar que assim como os processos subiram, os números de acesso à NPD subiram, e normalmente a maior parte dos problemas relacionados a essas denúncias estão na insatisfação dos titulares dos dados por não conseguirem acessar os canais de comunicação das empresas para falar sobre esses temas, que é algo muito simples, né, a princípio, ou por ainda terem dúvidas em relação a preciso ou não dar o meu consentimento. Então, a gente tem a ampliação, né, da conscientização deles sobre o tema, mas, ao mesmo tempo, essa conscientização ela ainda não é total. Então, muitas vezes, a gente pode sofrer algum tipo de requerimento em relação à nossa empresa, que, a princípio, a gente não teria culpa. Só que, como a gente não se adequa à legislação, uma coisa pequena pode se tornar algo muito maior, porque a gente não vai conseguir responder a um simples requerimento que chegue para nós de um problema que, muitas vezes, o titular possa não saber direito o que ele está fazendo, mas ele pode provocar um efeito maior na empresa por não ter essa adequação. E a partir de todos esses meios, a NPD ela faz a análise dessas supostas infração e aí ela vai partir para atuação, seja de prevenção ou de repressão. E aí que a gente vai também se deparar com o problema que a empresa pode vir a ter ou não, de acordo com o nível de adequação. A gente sabe que as sanções elas ainda não estão rígidas no sentido de aplicação imediata, mas a gente sabe também que se a gente não tem o mínimo e não consegue demonstrar minimamente o que a gente fez dentro da nossa organização, a gente não vai conseguir passar por isso de uma forma mais branda, tá? Então, isso é importante ter em mente. E aí, como consequência lógica disso, a gente também tem um aumento dos requerimentos recebidos pela NPD. Como vocês podem observar, o aumento foi muito significativo de 2021 até 2024. A gente está falando de um aumento voraz, né, de 23 para 24, quando esse tema começou a tomar um pouco mais de relevância. A gente consegue enxergar no gráfico seguinte o quanto vem de denúncia, que é quando o titular entende ou quando o terceiro entende que já teve uma infração, e o quanto veio de petição do próprio titular. Então, tudo isso para mostrar para vocês que dentro do cenário Brasil,
o assunto ganhou relevância, cresceu significativamente, e isso vai começar a impactar o médio e o pequeno, porque o grande está sofrendo as consequências disso. A partir do momento que você tem um aumento da judicialização e você tem um aumento também do número de requerimentos que são realizados para a NPD pela fiscalização dos temas relativos à proteção de dados, você começa a ter uma responsabilização em cascata. Porque a gente sabe que muitas vezes, para um serviço ser prestado por uma empresa grande, ele precisa de vários prestadores de serviços ou várias pessoas inseridas dentro desse ecossistema que fazem parte da entrega do serviço final. Então, o meu intuito aqui foi trazer para vocês que aquela ideia do para inglês ver da LGPD está cada vez mais reduzida pelo aumento disso através da ampliação da conscientização, da publicidade nas mídias, do amadurecimento do mercado sobre o setor e a pressão que vem de fora para dentro do Brasil de empresas que já estão, de países, na verdade, que já estão mais evoluídos em relação a essas proteções e que exigem que a gente consiga cumprir e seguir dentro desses mesmos parâmetros. Atualmente, como que está no Brasil? O que a gente enxerga? Grandes empresas, ou seja, empresas que normalmente são multinacionais ou que se relacionam com operações maiores, a gente enxerga 70% dessas empresas com programas mais robustos, DPOs, que são os encarregados de dados já nomeados, e uma governança mais estruturada, porque elas precisam disso. Isso vem top-down, elas precisam ter essa organização para funcionar. Quando a gente entra no cenário de médias e pequenas empresas, o crivo já cai um pouco. As médias começaram a se adequar, e aí eu consigo enxergar isso no escritório, porque eu voltei a vender esse serviço. Eu vendi muito na época que a legislação entrou em vigor, depois virou um marasmo, ninguém mais queria fazer adequação de LGPD porque achou que não ia vingar, e agora a gente está vendo uma movimentação de novo das empresas de médio porte, e as pequenas ainda muitas sem iniciativas concretas, porque acreditam que a legislação não se aplica ao negócio ou ao modelo de negócio. E a grande realidade é que, se você trata dados pessoais para fins comerciais, independentemente do seu porte, você precisa olhar para essa legislação, porque ela vai te impactar, ela traz diretrizes de comportamento e você pode sofrer aí os efeitos disso. Então, o desconhecimento sobre o escopo e a aplicação da LGPD ainda continua sendo um obstáculo relevante para a valorização desse assunto e para que ele seja inserido dentro das reuniões importantes, vamos dizer assim, das empresas em relação à tomada de decisões e investimentos que vão ser feitos dentro desses setores. Tá bom, Carol, você me trouxe tudo isso, eu consegui enxergar que a legislação está ganhando relevância, mas como que eu enxergo isso no meu dia a dia? Como que eu consigo me conectar de alguma forma com esse assunto? O que tem mais crescido, como eu disse para vocês, é a solicitação que vem de cima para baixo, de quem está adequado para quem não está adequado. Então, a gente enxergou no escritório que teve um aumento muito significativo de empresas que começaram a receber checklists de LGPD, exigindo a comprovação efetiva de que há um processo, né, um procedimento interno que olha para isso e as comprovações efetivas disso. Então, todo o resultado do que eu estou passando para vocês, do que eu passei para vocês, ele pode ser enxergado nessa prática que tem se tornado cada vez mais comum, que é o tal do checklist da LGPD. As empresas controladoras dos dados, ou seja, os donos desses dados, começaram a exigir que quem opera os dados ou quem trata os dados em nome deles, que seriam os operadores, tivessem um processo, um procedimento de LGPD consolidado para que pudessem continuar prestando esses serviços. Por que isso acontece, gente? Porque a responsabilidade é em cadeia. O controlador, ele é o player mais importante da legislação, porque ele é o dono dessas informações. Na verdade, ele não é o titular do dado, mas ele trata as informações desses titulares, e para que ele possa entregar um serviço, um produto, enfim, algo para esse titular, ele precisa ter o envolvimento de uma cadeia para entregar isso. Então, essa responsabilidade que ele tem ao repassar esses dados para esses operadores continua, independente de quem foi o erro num primeiro momento. Então, isso vem muito de uma postura, né? Quando o Estado não consegue controlar, ele terceiriza para o privado e, a partir daí, o privado começa a se movimentar para tornar aquilo, de fato, relevante. E qual que é a reação comum que a gente enxerga quando chega isso para a gente? É o para ontem. Muitas vezes as empresas, elas tentam responder o checklist internamente, porque como normalmente é uma planilha de Excel, a pessoa acha, ou a empresa acha, que se ela colocar assim e não ali, vai acabar naquilo, e aquilo é o início, né? É o início da fiscalização. A partir do momento que você responde o checklist, vai ser exigido que você comprove o que você colocou ali. Então, não basta você responder. Você vai ter que gerar evidências concretas de que aquilo foi implementado na tua empresa. Então, normalmente, as empresas, elas levantam correndo os documentos, eles buscam por muitos modelos prontos. Eu já perdi a conta de quantos documentos de ChatGPT vieram para a gente analisar, porque a gente consegue saber, né, quando aquilo é um modelo ou não. E não conseguem se estruturar para comprovar a efetiva conformidade disso. E aí, o que acontece a partir daí? Ela não demonstra que ela está, de fato, adequada,
porque o preenchimento desse checklist não vai substituir as evidências. Sem essas evidências, não tem como demonstrar que tem diligência, mitigação de riscos, né? Ou o que poderia acontecer a partir do momento que tiver um incidente. E aí eles lembram que o advogado existe e voltam lá para o escritório para tentar fazer a adequação à legislação para ontem, porque o que normalmente acontece? Os fornecedores, eles não cortam o contrato de imediato, mas eles pedem e concedem um prazo para que você se adeque, dependendo da seriedade desse fornecedor, obviamente, e caso você não consiga se adequar dentro dessa realidade, o que pode acontecer é você ficar com o contrato suspenso, ou eles começarem a olhar outros fornecedores, porque virou um diferencial competitivo quem está e se não está adequado. Outra questão também sobre esse checklist é que se você é uma empresa, por exemplo, de tecnologia, e isso eu falo porque aconteceu com um cliente nosso, ele é uma startup que estava tentando integrar o produto dele com uma grande rede, que já está muito adequada. Então, o nível de checklist que vai vir para eles, sendo de saúde, startup, querendo entrar em uma organização de saúde, era o mais rígido possível. O que aconteceu? O projeto é muito legal, a rede de saúde precisa muito, mas enquanto ele não conseguir cumprir 90% do questionário, ele não consegue começar a faturar para eles e não consegue implementar o produto. Então, é um ponto de atenção, porque muitas vezes você não consegue nem entrar no fornecedor, no cliente, porque você não consegue minimamente comprovar essas condições. E aí, quando o cliente chega falando, eu preciso para ontem disso, é importante que ele entenda que, para adequação ao LGPD, existem etapas específicas que eu vou passar para vocês, mas existem players também que são muito importantes e responsáveis por cada etapa desse processo. Não é algo que é realizado com uma mão só. Muitas vezes, para que essa adequação seja efetiva e você consiga cumprir com o objetivo dela, você precisa que ela tenha um envolvimento de muitas áreas, internas e também externas da empresa, e entenda o papel de cada um, e muitas vezes a empresa fica também batendo com a cabeça na parede. Não adianta pedir uma política específica de segurança da informação para o seu TI, não adianta pedir uma política específica de segurança da informação para o jurídico, caso ele não tenha essa especialidade dentro da organização, porque são áreas e técnicas diferentes, tá? Então, vamos lá. Para adequar a LGPD, o que a gente precisa fazer? O primeiro passo é o diagnóstico e o bendito do mapeamento de dados, que é aquela planilha que todo mundo detesta, porque dá um trabalhão para preencher, mas que é o pontapé inicial para a gente poder ter uma compreensão de quais dados a empresa trata, por onde ela passa e com quem ela é também comunicada, tá? Porque a partir disso que a gente vai conseguir fazer todas as interpretações e análises possíveis, seja do âmbito jurídico, seja do âmbito técnico, para poder executar as medidas necessárias. Então, no mapeamento, a gente faz um levantamento completo desse fluxo de dados, envolvendo coleta, uso, compartilhamento, armazenamento, etc. A gente identifica as categorias de titulares de dados, quais as bases legais que a gente pode aplicar para o tratamento específico desses dados e quais são os sistemas que a gente vai utilizar para fazer isso. Então, a gente começa a entender, né, e ver o cenário da empresa como um todo, e a gente gera um documento que é muito importante, que é o ROPA. Eu vejo que muitas empresas que fazem a opção por fazerem um mapeamento in-house, que a gente fala, né, só com os funcionários, acabam esquecendo que um documento muito importante é o ROPA, que é o registro dessas atividades, porque é a partir desse documento que a gente comprova esse mapeamento para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ou enfim, dentro de algum projeto de análise do que está sendo realizado. Depois que a gente finalizou essa etapa, a gente precisa analisar os gaps e os riscos, porque muitas vezes existem atividades que não necessariamente estão inseridas dentro de uma base legal clara. Às vezes a gente está executando algumas atividades no setor comercial, por exemplo, ou em algum setor que não está diretamente relacionado com o nosso core, mas que a gente poderia ter um legítimo interesse, e a gente precisa olhar para isso com esse viés de entender qual o risco apresentado e onde que a gente vai tratar para que a gente minimize isso, ou quais políticas a gente vai criar para minimizar isso. Então, na análise de gap de risco, o nosso objetivo é avaliar o grau de aderência da LGPD, identificar esses pontos críticos e avaliar os riscos para elaborar um plano de ação e priorização das ações que a empresa vai tomar. A partir desse plano, a gente constrói um cronograma, responsáveis e indicadores de processo, e a gente começa a, de fato, implementar a legislação. E aí a gente tem a implementação técnica e jurídica, que é tornar todos esses relatórios e análises em documentos que façam sentido para a organização. A gente revisa os contratos que são existentes com todos, não só para fora. Ah, Carol, mas eu já também recebi esse tipo de comentário. Eu não atendo consumidor final, eu só atendo empresa. Tudo bem, mas pode ser que você está tratando dado pessoal dentro dessa sua relação com a empresa e sempre olhar para dentro. Você trata os dados dos seus funcionários. Então, você precisa olhar para esses contratos de terceiros com um viés um pouco mais aberto e não só com o viés de com quem você se relaciona.
Implantação de controles técnicos, segurança, anonimização, consentimento, para qual atividade, qual contrato, qual ação específica eu preciso ter um controle técnico maior, ou eu preciso ter um controle técnico específico. É nessa hora que a gente vai olhar para isso. E aí não adianta só você incorporar isso na empresa e não treinar as áreas que você tem internamente para entenderem a importância da legislação. Você precisa trazer isso para a realidade do dia a dia, para que cada colaborador teu entenda no dia a dia dele, mas também na própria criação e nas atividades que ele desempenha dentro da sua empresa, o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. Mas para frente a gente vai olhar um pouco para a inteligência artificial e a gente vai entender que o aumento dessa utilização das empresas também é muito significativo e muitos funcionários podem estar usando essas ferramentas para subir informações, contratos, documentos internos da empresa para essas ferramentas. Se eles não tiverem o viés de entender o porquê que muitas vezes eles não podem fazer isso sem uma autorização, todo o seu projeto de adequação é por água abaixo, porque provavelmente você vai ter um furo nele. Então, é importante que todos entendam, que vocês capacitem a organização para entender dentro da tua atividade quais ações são permitidas, quais ações não são permitidas e o que está dentro das tuas políticas e o que não está. E monitorar isso continuamente, porque isso cai em desuso regularmente. Novos produtos são criados, novas ações são criadas, novas áreas são criadas, novos procedimentos são criados. Se a gente não capacita e não cria uma cultura organizacional voltada para isso, todo novo processo que for criado não vai estar aderente à legislação e a gente vai ter que voltar lá para a fase de mapeamento para conseguir olhar para tudo isso. Então, o projeto de adequação LGPD é chato? Gente, não vou falar que não é, porque ele é burocrático. São muitas etapas que você precisa passar para garantir que ele seja, de fato, um programa aderente. Mas uma vez implementado e com o monitoramento contínuo, você não precisará olhar mais para isso, porque você vai incorporar isso à sua cultura e todo mundo que está dentro da empresa já vai fazer isso, desde a concepção desses novos produtos, áreas, setores, etc. E aí, como é que a gente entende quem que vai ajudar a gente dentro desse cenário? A gente tem que olhar para todo mundo que faz parte, mas a gente tem que entender o papel de cada um dentro do projeto, até para a gente entender o que a gente precisa e o que a gente não precisa. Então, o papel do encarregado de dados, ele é muito importante, porque como vocês viram lá no começo, ele faz a ponte de interação com a NPD. Por isso que a NPD começou a fiscalizar primeiro as empresas que não têm DPO, ou encarregado de dados cadastrado, e canal de denúncia, porque ele faz a ponte entre a NPD e as empresas, ou as pessoas que tratam esses dados. Ela é obrigatória para os controladores, mas existem sim exceções regulatórias específicas para empresas com pouco impacto, enfim, no objeto de tratamento de dados, mas falando no geral, ela é obrigatória para que haja um encarregado. Ele precisa ser advogado? Não necessariamente. Ele pode ser qualquer pessoa da organização? Não indicamos, porque como a gente disse, ele é o porta-voz da empresa nesse assunto. Então, se ele não é uma pessoa minimamente preparada, não vai adiantar de nada você ter a nomeação e aí você aumenta também o seu risco de exposição. Ele pode ser uma pessoa física, ele pode ser uma pessoa jurídica, ele pode ser terceirizado, ele pode ser interno da empresa, existe uma série de formas você conseguir implementar isso. É claro que um profissional dessa área, ele hoje, pela importância dele, tem um maior custo agregado, então empresas médias e de pequeno porte têm optado pela contratação do DPO terceirizado para que ele faça aí todo esse papel de gestor do projeto e de comunicador da empresa com assuntos relacionados ao tema. O jurídico, ele é, na verdade, quem vai garantir a conformidade normativa, então, dentro do escritório, a gente cuida de todas aquelas etapas que vocês enxergaram de implementação junto ao cliente, faz a ponte e a consultoria ao encarregado de dados, se ele não for advogado, porque muitas vezes ele vai precisar de uma orientação técnica de como responder, ou qual língua, obviamente, utilizar, qual linguagem utilizar, e ele também é responsável por revisar contratos, políticas, cláusulas e termos de uso. Mas ele precisa de um acompanhamento de TI, obviamente, mas de SI, que é uma outra área que a gente vai falar no próximo slide. Por quê? O cliente ele precisa entender, dentro da parte técnica dele, quais são as medidas de segurança da informação que ele vai aderir para a empresa dele, para a sua empresa, porque isso faz parte da sua atividade. E muitas vezes as atividades de SI elas estão interligadas a investimento. Então, não adianta você pedir para mim e para o Eduardo, muitas vezes, caso ele não seja a pessoa responsável, né, pela criação dessas políticas internas, para que a gente responda do ponto de vista da SI, porque a gente não vai ter esse conhecimento técnico específico da parte de governança, gestão de riscos e resposta a incidentes, tecnicamente falando. Então, Carol, quanto tempo eu preciso para restaurar o meu backup? Não tem uma legislação que fala quanto tempo você precisa para restaurar o seu backup.
Mas você tem que entender dentro da sua empresa e dentro daquilo que você executa, quanto tempo você precisa para que a sua atividade continue sendo relevante e que você cumpra com os contratos que você tem. Então, por exemplo, eu atendo empresas de software. Dentro dessas empresas de software, elas precisam garantir a disponibilidade sistêmica por X por cento do tempo com SLA de retorno de tanto. Então, toda a estrutura interna de segurança da informação tem que estar aderente a essa realidade para que a empresa consiga cumprir com os seus contratos. Né? Então, é importante que tenha alguém específico para olhar para esse setor com um olhar estratégico. Ele não é um profissional de TI, ele está atuando em nível estratégico e ele vai ser o responsável por definir as políticas e procedimentos de segurança dentro da organização que eu vou escrever e que algum técnico de TI depois vai executar. Mas precisa deste olhar. E, por fim, o que é muito importante, são as áreas internas da empresa. A gente precisa de um engajamento top-down sempre, porque se o assunto não for importante para a diretoria e para a liderança da empresa, claramente ele não vai ser tratado dessa forma pelas áreas da empresa. Então, se não vem uma determinação e um engajamento top-down, e se a gente não conta com um representante de cada área para a formatação de um comitê sobre o assunto, dificilmente esse assunto vai ser vivo na empresa, porque vai chegar uma diretriz para o comercial, ninguém sabe o que fazer com aquela informação, ninguém vai fazer nada com aquela informação, provavelmente. Então, é importante que a gente tenha esses agentes trabalhando dentro do comitê para integrar tudo o que está sendo realizado dentro da realidade de cada área e para ser aí o guardião desse assunto. Cada área precisa entender o papel no tratamento seguro e lícito dos dados, mas principalmente a empresa precisa entender quem são esses players e quais níveis de player ela precisa ter junto com ela para conseguir implementar a LGPD corretamente. E aí, se eu fizer uma adequação para inglês ver como a gente chama, o que acontece comigo? Primeiro, se você ficar copiando as políticas da internet, você não vai ter aderência prática. E aí, quando você sofreu o checklist, o que vai acontecer é que você vai ter a política, você não consegue demonstrar aderência a essa política, então você não vai ter nenhum outro documento complementar que mostre como você implementou isso na empresa, ou nenhuma outra evidência que isso está implementado. Essa é o número 1 de coisas que dá errado no checklist, que provavelmente é o que volta para a gente. Porque não adianta ter escrito, tem que ter a comprovação, como eu já disse. Às vezes é nomeado um DPO sem estrutura de apoio, independência ou atuação efetiva, então o que acontece é que chegam as solicitações para o DPO, ele não sabe muito bem o que fazer ou como fazer com isso, e aí ele acaba deixando o titular sem retorno, e aí o titular fica bravo, aí o titular vai lá na NPD fazer um requerimento, ou ele faz uma reclamação formal da empresa de que não há um retorno efetivo, ou muitas vezes esse DPO engaveta os checklists de fornecedores, até que chega um ponto que ele não consegue mais. Provavelmente não tem um plano de ação para tratamento de incidente de segurança, então aconteceu um incidente, ninguém na empresa sabe o que fazer com isso. Como a gente já se falou, não tem comprovação documental de conformidade, os treinamentos também não existem, então o que tudo isso vai acarretar? Problemas. Seja um problema, se você sofrer um processo ou uma reclamação, seja um problema mais efetivo, que é você ter um problema de backup e não conseguir recuperar seus dados. Você ter um plano que não tem efetividade na continuação do seu negócio. Você não faz teste de contingência para incidente crítico. Por que eu estou trazendo isso? Porque é óbvio que toda essa parte da audiometria, ela também é traduzida no aumento das fraudes. Aumento de fraude, aumento de hacker, porque como eles começaram a entender que isso é importante, que as empresas não estão adequadas, subiu muito o número de processos que a gente também está entrando no escritório por conta de fraudes que os clientes estão sofrendo, ou por conta de hackeamento em setores específicos. Então, você pode não ter um problema inicialmente com a NPD, mas você pode ter um problema muito sério interno de não conseguir recuperar as suas informações e os dados que são importantes, não só para você, mas para o seu cliente também, se você, por exemplo, é um sistema SaaS que faz um RP ou algum sistema que faz algum controle de dados pessoais para aquele cliente que ele utiliza. Então, se você sofre algo nesse sentido e não tem nada que possa fazer com que o seu negócio continue ou que você recupere essas informações dentro dos padrões, você pode não ter problema com a NPD, mas você com certeza vai ter problema com o teu cliente, que é o controlador dessa informação, que vai precisar dela, porque aí você não só se prejudica, como você cria um problema em cadeia, né, para todo mundo. E aí a gente entra também agora na seara da inteligência artificial. Além da LGPD, que a gente já sabe, a gente começou a ter uma interferência maior da inteligência artificial nos últimos anos, ela já está inserida dentro das rotinas, e ela apresenta um dos maiores vetores de risco para a privacidade e proteção de dados, porque ela trata as informações num volume muito maior e com muito mais agilidade. O que acontece hoje não existe uma legislação específica ainda sobre esse tema, a LGPD não fala sobre inteligência artificial diretamente, mas como a LGPD se aplica para qualquer tipo de tratamento de dados pessoais, ela se aplica para o tratamento, obviamente, que é realizado pela inteligência artificial quando ela é munida de dados pessoais para entregar resultados. Muitas vezes, a gente tem a questão do uso automatizado de dados pessoais
para essas análises. Então, as ferramentas, elas coletam, processam, elas tomam decisões com base em dados, muitas vezes sem a transparência necessária para o titular ou o consentimento adequado do titular para o formato com que essa inteligência está fazendo o tratamento. A transparência, né, é um ponto muito importante também, porque muitas vezes, e a depender do caso, não basta você internamente ter o projeto adequado. Se você não se comunica e se você não dá a transparência para o titular de como você faz isso, você também pode ter um problema, porque a transparência é um dos princípios da legislação. Então, se você começou a utilizar a inteligência artificial na organização e não mapeou isso ou não trouxe isso para a realidade da LGPD, isso pode trazer um problema para você futuro. Tá? E a própria LGPD diz que os titulares têm direito à revisão de decisões automatizadas que possam afetar seus interesses e exigem a intervenção de uma pessoa natural para validar ou modificar essas decisões que são tomadas de forma automatizada. Então, essa é uma diretriz da legislação que ela já existe sobre esse assunto. A ANPD e outras autoridades, elas já iniciaram investigações e sanções relacionadas ao uso indevido de dados pessoais por inteligência artificial. Aqui no Brasil, foi muito noticiada a investigação preliminar contra a Meta e todo o bafafá oriundo disso, por conta dos dados brasileiros que foram utilizados em treinamento de IA generativa, e aí não havia transparência suficiente quanto à finalidade e base legal. Os relatórios dessa análise, eles estão no site da ANPD, é possível analisar o que está sendo tratado sobre o tema, e a Meta teve que fazer algumas adequações, e isso ainda está em vigor e está sendo discutido. E soluções de inteligência que envolvam dados pessoais, principalmente dados sensíveis de saúde e perfilamento, exigem obrigatoriamente avaliação de impacto, que é o DPIA, que é um dos documentos que a gente cria dentro da fase de implementação da LGPD. Então, naquela implementação que a gente não faz direito, a gente não vai ter o DPIA, provavelmente. Tá? Então, é importante ter isso como conhecimento. Nas empresas, no cenário atual, é de aumento expressivo. Então, segundo a McKinsey, em 2024, né, mais de 60% das organizações globais, elas usam inteligência artificial generativa, mas apenas 29% em políticas claras sobre o uso de inteligência artificial. E 4 em 10 empresas que usam, elas usam sem conhecimento da autogestão, porque os funcionários começaram a utilizar um ChatGPT ou alguma outra ferramenta sem conhecimento da gestão para otimizar e ganhar mais produtividade dentro das suas atividades. E aí, nessa realidade, os principais usos são para atendimento automatizado de chatbot, análise preditiva de dados de cliente, automação de processo jurídico e financeiro, criação de conteúdo automatizados. Esse é o que é mais comum, na verdade, né? Que são textos, imagens, códigos, enfim, que você passa a utilizar a inteligência artificial para isso. Então, essa informalidade, ela apresenta um risco real, ele é invisível quando você não está atento e não olha para isso, mas ele tem um alto potencial de impacto jurídico e reputacional pelo volume de dados que ele é capaz de tratar ao mesmo tempo. E dentro de uma base não necessariamente regulada, né? Porque provavelmente se o funcionário não usa uma inteligência artificial que foi analisada do ponto de vista jurídico para a empresa de riscos, ou uma versão paga, se ele simplesmente joga as coisas lá, ele pode ter um problema. A gente sabe que a gente recebe alguns documentos, muitas vezes em PDF, e muitas pessoas de empresas transformam esse documento em um Word para encaminhar para a gente pelo I Love PDF. Algum gestor já analisou as políticas do I Love PDF para ver o que é feito com as informações que estão lá? Provavelmente não. Será que o servidor que vai armazenar essas informações está no Brasil ou não? Então, é nesse aspecto que a gente precisa ter esse nível de profundidade. A LGPD, a inteligência artificial, tudo isso que a gente falou aqui, ela precisa ser um agente que traga uma transformação cultural nesse assunto. Porque a gente tem, né, a ampliação da complexidade dessa demanda e a gente precisa ter uma atenção sempre redobrada em relação à transparência nessas decisões automatizadas, as avaliações de impacto que a gente está trazendo com os nossos produtos e serviços para a sociedade como um todo, como que a gente impacta e o que a gente faz em relação a esse impacto, como a gente assegura os dados na nossa organização, como que a gente cria controles sobre isso, como que a gente treina os nossos algoritmos e como que a gente cria diretrizes claras sobre essas ferramentas que a gente adota dentro de todo esse ecossistema. A ineficiência de tudo isso dentro da sua organização pode trazer sanções administrativas, litígio do judicial, mas principalmente a perda de credibilidade no mercado e ao consumidor. Às vezes a multa que você vai ser cobrado não é nem o mais importante. Às vezes a pior penalidade da legislação é você ficar inviabilizado de tratar dados ou o teu cliente olhar para você e ter um problema oriundo de uma falta de atuação tua. Enfim, muitas vezes o dinheiro nem é o pior cenário, né, nesse assunto. Então, a LGPD e o uso ético da inteligência devem ser encarados sempre como estratégias
centrais de sustentabilidade, inovação e para a confiança institucional. Para a gente fazer isso conscientemente, eu trouxe aqui alguns pontos da inteligência artificial, como eu trouxe para vocês, né, o procedimento para adequação, eu trouxe também um pouco como a gente olha para a inteligência artificial, então, inventariar a ferramenta, avaliar o ciclo de dados, criar diretrizes internas, avaliar o impacto desses dados, capacitar a equipe, trazer transparência e explicabilidade. Enfim, pessoal, esses são os principais pontos quando a gente olha para a inteligência artificial. Meu objetivo, então, aqui foi trazer para vocês esse cenário, por que vocês precisam olhar para isso, como vocês devem olhar para isso e com quem vocês devem olhar para isso, e um pouco do viés da IA também. Espero que vocês tenham compreendido. Depois, ao final, né, o Eduardo vai falar um pouco também sobre um tema importante. Eu estou à disposição se vocês precisarem ou quiserem tirar alguma dúvida. É isso, pessoal. Carol, que aula, hein? Que aula, assim, essa primeira etapa, fica claro, assim, algumas coisas que vocês sofrem no âmbito jurídico, que a gente também tem, com certeza, em sofrimento na área técnica. Isso eu falo em nome de todos os técnicos aqui presentes também participando desse evento, porque TI no Brasil é visto como custo. Assim como prevenção, como de modo geral também, no âmbito jurídico, eu acredito que o empresário enxerga como custo. E a gente tem um grande desafio aí, tanto comercial, né, até mais comercial, do que de conteúdo, porque o conteúdo está latente, está fácil de chegar, né? Eu vou seguir em frente aqui com a parte técnica e vou abrir no final, gente, para perguntas e respostas de uma forma geral. A gente tem uma que eu gostaria que se você pudesse responder, Carol, no nosso chat aqui. O Lázaro, nosso cliente da LabSint, ele pergunta, fala, boa tarde, vocês têm informações sobre órgãos públicos exigirem a implementação da LGPD como pré-requisito para que empresas participem de licitações públicas? Depende é porque, assim, um poder público, Lázaro, ele também precisa estar aderente à legislação, porque ele é também um agente que está sofrendo fiscalização. Eu não trouxe dados públicos para cá, porque não imaginei que teria ninguém do ambiente público, mas ele também está sofrendo e está sendo alvo dessas judicializações e desses requerimentos, porque ele trata também dados com uma magnitude muito significativa. Então, eu já tenho visto e observado em processos de licitação comprovações efetivas em relação à parte de segurança da informação. Então, como é uma legislação ativa e tem uma regulamentação, um regulatório pesado em cima disso, e eles também são fiscalizados, vamos dizer assim, eles também têm um módulo... que eles têm um módulo específico na legislação que fala sobre o formato que eles devem tratar esses dados, e eles já abriram, muitas vezes, licitações de adequação própria para a LGPD. Tanto que eu até participei de uma concorrência para treinamento dos funcionários públicos. Então, sim, isso pode começar a se tornar efetivo e cada vez mais presente dentro desse ambiente. Bacana. Eu vou compartilhar aqui agora para dar continuidade com vocês. E aí no final, pessoal, a gente vai abrir para perguntas e respostas. A gente tem uma novidade também que eu e a Carol estamos montando para a nossa próxima etapa. Esse evento não acaba hoje, tá? Esse evento, se Deus quiser, a gente vai fazer dele primeiro de muitos. Carol, só confirma se você vê minha tela, que se você vê, todos vêm. Sim, estou enxergando sua tela certinho. Legal. Aonde que a CTI entra nisso, né? Onde que a gente consegue apoiar vocês nisso? A CTI, nós nascemos há 33 anos e hoje somos o principal, se não o maior, provedor de internet da região aqui da ABC. Expandimos a nossa rede para 13 cidades já. O nosso foco inicial sempre foi atender pessoa jurídica, né? Atender empresas com aquilo que mais elas dependiam, que era a estabilidade de conexão. A gente chega nas empresas hoje com link de internet com o principal objetivo de não fazer ela parar. A gente entende que a nossa conexão ela vai fazer com que a empresa se desenvolva, com que ela faça bons negócios, que ela use a internet para trabalho, e isso faz com que a CTI se torne hoje um competidor bem grande aí no mercado de conectividade corporativa. Então aqui, o privilégio que nós temos hoje é ter construído uma empresa onde eu tenho vários pontos de conexão que fazem sentido para armazenamento de dados. Isso faz com que a gente cresça em outras áreas também, envolvendo o ambiente em cloud, onde o local de armazenamento vai ser importante, e as ferramentas de segurança, que a gente pode operacionalizar isso a quatro mãos junto com os nossos clientes. A nível de tamanho e importância de infraestrutura, a gente atende hoje 13 cidades e gerenciamos mais de 2.500 empresas, tanto em conectividade quanto em outras soluções de ambiente e segurança. Isso, eu estou falando de mais de 1 peta de dados gerenciados na capacidade que tem a nossa estrutura hoje de storage no Brasil. Tá? Isso é um número bem importante que a gente alcançou, e tanto falando de infraestrutura quanto em nível de serviço, a gente tem muito orgulho disso. Firewalls e endpoints gerenciados, mais de 4.500 licenciamentos. Estamos em 5 pontos de data center no Brasil,
e licenciamentos de backup e restore, a gente está falando de mais de 4 mil. Qual que é o nosso business hoje e por que a gente está falando disso com relação ao armazenamento e segurança de dados? Conectividade é um dos pilares. Cibersegurança é o nível que você quer alcançar ou precisa alcançar e a gente operaciona isso junto. E cloud, data center, é o local de armazenamento, que é muito importante para você conseguir garantir o mínimo de confiança possível para o seu negócio, para o seu cliente, ou a legislação que você tem que cumprir. Por que nós estamos hoje falando de locais altamente capacitados? Primeiro falamos de Brasil. A estrutura do Brasil hoje, em parceria com gerenciadores de data center como a Accenture, Quinix, Matrix, onde nós estamos alocados, ela é a melhor disponível para qualquer empresa do mercado corporativo estar, tanto a nível de serviço, quanto a nível de tecnologia e a nível de conectividade. Lá dentro desses locais, nós possuímos hacks próprios, uma sala nossa, um cage nosso, com armazenamento de dados gerenciado pelo time da CTI, 100% por nós. Isso tudo, a confiança já vem de muitos anos, e a gente só expande e só aprimora essa rede. Estar em mais de um data center hoje é um dos pontos que a gente vai falar lá na frente com relação ao armazenamento de dados. Por que isso é importante dizer? Se o seu dado em mais de um local, ele é pedido por algumas certificações e com controle total da conectividade, fazendo parte de interconexões com grandes clouds de mercado também. Isso quer dizer que tanto a minha estrutura de armazenamento de dados quanto a minha estrutura de conectividade, elas fazem sentido para empresas que precisam do negócio gerenciado, dos dados seguros e dos dados à disposição a qualquer hora, a qualquer lugar, e de acordo com a liberdade que a empresa queira apresentar. Falando do tema, entrando rapidamente aqui em algumas notícias. Há 2 anos atrás, a gente começou a observar no mercado notícias a respeito de quantas empresas já haviam sofrido algum tipo de ataque. A gente falava muito de ransomware, né? Pós-pandemia, esse assunto ficou realmente em pauta em todas as mídias, né? Voltadas para a área técnica. Quantas empresas, qual a porcentagem de empresas que tomaram ransomware já tiveram algum tipo de ataque, seja ele por phishing ou qualquer outro tipo de recurso, né, que o hacker pode alavancar. Hoje em dia, o assunto mudou. Ele fala a respeito de perda financeira. Aquilo que era alarmado antes, hoje é executado. E a gente vê mídias como Forbes, IBM, colocando em valores reais a perda que essas empresas já negociam para conseguir superar aí nos próximos dias, nos próximos meses, de acordo com o que já foi divulgado. Então, quais são os fatores que ajudam a reduzir esses tipos de impacto? Os planos de resposta, o uso de inteligência artificial, tudo isso é conhecido pela área técnica, mas ainda não é valorizado pela área gerencial. Por isso, quando a gente até mandou esse convite, a gente falou, estendam esse convite para a área gerenciamento, diretoria, jurídico, financeiro, porque isso é uma pauta que é importante todo mundo estar em sinergia. Esses fatores, ele aumenta demais assim, o prejuízo se não seguir corretamente, né? Então, qual que é o primeiro passo? Né? Todo esse conteúdo que a doutora Carolina trouxe, ele tem um primeiro passo, que é entender o valor do seu dado. Né? Você entendendo o valor dos dados e a empresa valorizando cada um dos pontos desses dados, né, que ele possui em rede própria ou em qualquer outro local, a gente consegue fazer um plano onde você minimiza as perdas, minimiza as falhas e consegue fazer com que a empresa corra menos risco e gaste menos. Então, alguns motivos do porquê a gente valorizar e ter uma estrutura de backup de qualidade. Primeira questão, latente, proteção contra ataque cibernético. Não tem como mais a gente ficar na mão de criminosos ainda passivo de ter que pagar por uma estrutura de resgate. Né? O segundo, que hoje faz parte do dia a dia da maioria das empresas brasileiras, é o compliance. Essas exigências, elas têm hoje comprovação regulatória de LGPD, de GDPR, TISAX, para quem é voltado para o mercado automobilístico, e as ISOs. Isso exige uma proteção maior e ter um backup é essencial, não só para você voltar a trabalhar, mas para você estar dentro da lei. A continuidade de negócios, a gente fala a respeito de interrupções e falhas. Essas interrupções e falhas, elas não podem hoje fazer com que a sua empresa deixe de trabalhar, deixe de gerar o conteúdo que ela precisa para os seus clientes, e isso tudo, assim, é um valor incalculável quando a gente coloca no papel. A gente tem que ficar sujeito também a erros humanos e essas falhas são inevitáveis. Os colaboradores apagam desde um arquivo até, por má fé, em alguns casos, e acabam excluindo algumas informações, ou transmitindo informações para outras empresas ou alguns usuários fora da organização. Essa falta de controle, ela fica invisível muitas vezes. Só que quando ela é colocada à prova, acaba causando um valor incalculável para as empresas que precisam remediar esse tipo de situação. Falando em prejuízo financeiro, nem se fala. Uma das matérias da IBM também divulgadas hoje, eles falam em 6,7 milhões por violação média no Brasil. O backup, de forma segura, ele evita prejuízos muito maiores do que esse, dependendo do seu negócio. Né? E o último ponto é o downtime. O downtime, ele é parte e responsabilidade de contratação da ferramenta ideal e parte da responsabilidade
do time técnico na operação. Por quê? O quanto custa hoje ficar parado para o seu time de vendas, para o seu negócio funcionando? Essa estrutura ela é calculada a partir do momento que você entende o valor do dado e o tempo de recuperação do ambiente funcionando. E o grande problema hoje na operação é que poucas empresas fazem teste disso. Ela simplesmente contrata uma solução confiando que aquilo nunca vai parar de funcionar. Mas o dado armazenado, às vezes, ele não está disponível no momento e nem no tempo que a empresa precisa para retomar. E esse é um dos pontos que a gente precisa que vocês estejam engajados conosco hoje. Falamos sempre que backup só é útil se você pode ter restaurado com sucesso no tempo e no ponto certo. Poxa, mas o que é isso? Entra num conceito simples de RPO. O que seria um RPO? Recovery Point Objective. É quando uma empresa ela aceita perder os dados que foram produzidos depois do último backup realizado. Um exemplo. Se vocês fizeram um backup ontem às 10 horas da noite e vão fazer o próximo backup hoje às 10 horas da noite, e o problema aconteceu agora, tudo o que aconteceu das 10 horas da noite de ontem até agora, vocês aceitam perder? A empresa está disponível, ou está disposta, perdão, a perder esse volume de dados que foi produzido até esse momento? Esse é um ponto. Segundo ponto, o RTO é o tempo que leva para você conseguir voltar a operar depois de uma falha. Aí a gente entra numa discussão de RPO e RTO, que essa conta não pode falhar. Se você aceita perder durante as 10 horas da noite de ontem até as 4 horas da tarde de hoje os dados que foram produzidos, quer dizer que você vai esperar que eu restaure aquele backup das 10 horas da noite de ontem. Aí o RTO ele vai te perguntar quanto tempo você precisa desse dado de volta. E às vezes o volume que esses dados já produziram e estão na última versão de backup vai depender da sua conectividade, da sua rede, do teu sistema, para conseguir garantir que esse restore aconteça no tempo que você aceita. E isso tudo é muito mal testado dentro das empresas hoje. Falo com propriedade em nome de tantos projetos que a gente vem encontrando no mercado hoje. Então, vamos colocar um exemplo. Quanto de informação que você gera hoje? Pouco. São backups incrementais que vão acontecendo dia após dia. Mas pensa hoje que se você estiver dependendo de uma estrutura de restore dentro da tua organização, num servidor físico, aquilo vai ter que ser restaurado 100% da sua cloud num servidor físico. Quanto de informação tem que trafegar pelo seu limpa, pelo seu ponto a ponto, ou em replicação de estrutura, e no tempo que isso vai levar, atende a tua empresa, atende o teu business. Façam esse exercício. Essa é a recomendação inicial que a gente sempre pede que as empresas façam. Calcule se a última versão te atende e se o tempo de espera para que volte a funcionar a tua estrutura, ele foi colocado à prova e ele atende às suas expectativas. Se você tiver esses dois cálculos bem feitos para os dados que você tem disponível, a gente só vai discutir depois disso o nível de segurança que você quer alcançar. Mas essas duas pontas, elas não podem ter falha, porque isso pode custar muito caro. Vou dar um exemplo, um projeto que nós pegamos, onde a empresa ela precisou, ela aceitava ficar 2 horas, né, sem as informações, só que ela esperava que o restore daquelas informações iria acontecer em 2 horas, ia acontecer em mais de uma semana, porque a gente está falando de teras de armazenamento fora da empresa. Quando você perde o local de origem dos dados, por exemplo, uma queima de servidor, uma falha técnica local, um roubo de estrutura, você não tem como fazer isso funcionar rápido, isso custa caro e o downtime vai ser afetado. Isso pode deixar você sem um contrato de um cliente de longa data ou pode deixar você fora de uma competitividade de algo que vocês estão buscando aí no mercado. Tá? Pensando nisso, a gente finaliza o conteúdo recomendando minimamente a regra 32110. O que seria essa regra 32110? Você precisa ter minimamente 3 cópias dos dados. Vale a que está em produção, mas 2 outras em locais diferentes, né? Em locais físicos diferentes. Isso faz com que você tenha pelo menos 2 versões fora a que está em operação. Dois tipos de mídias diferentes. Você pode ter isso numa cloud, pode ter local, pode ter em ambiente híbrido, mas precisa ter em 2 espaços diferentes, em 2 tipos de tecnologias diferentes. Uma cópia fora da empresa. O local físico ele pode ser afetado por problemas técnicos, por roubo, por incêndio ou qualquer tipo de problema que impeça que você possa colocar para funcionar naquele local. Ah, mas isso é difícil de acontecer. Não é difícil. Uma queima de servidor local, por exemplo, é algo que acontece com frequência, principalmente na região de São Paulo, com variação de energia que nós temos aqui. O outro é uma versão imutável. Por que é importante uma versão imutável? Para as pessoas não alterarem os dados. Se for importante algum tipo de auditoria, você tem que conseguir aquela informação o mais fidedigna possível. E para um vírus que entra na sua rede, não conseguir também alterar ou criptografar essas informações. O 0 é sem erros. Como que acontece o sem erros? Existem hoje as ferramentas de backup que trabalham em conjunto com ferramentas de cybersecurity para poder fazer varreduras dentro da estrutura de backup e entregar o dado de volta restaurado já com um scan realizado. Isso faz com que tudo que suba para a sua versão de backup possa ser protegido e tudo que restaure para a tua estrutura também não cause nenhum tipo de surpresa.
Junto com esse conceito, a gente fala sempre no teste. Não adianta contratar soluções de armazenamento de dados se vocês não testam a recuperação deles. Esses testes podem ser gerenciados pelo time terceiro, pode ser gerenciado pelo time de TI, pode ser gerenciado pelo dono da empresa, mas ele tem que ser comprovado e ele tem que funcionar de acordo com uma simulação real. Ah, mas como que eu faço isso? Sem problema algum. Pega a sua estrutura hoje que está no servidor local e você faz o seu backup em cloud. Imagina que seu servidor local morreu, tira da tomada e faz voltar a versão de restore em outro servidor ou em outra estrutura de cloud que vocês tenham contratado. Isso tudo é um ambiente que vai promover para vocês uma segurança muito melhor no momento de dificuldade. Tá? Falando em recomendações hoje, técnicas, que a gente pede que todos os clientes da CTI e todos os participantes aqui também, convidados, também possam avançar com isso. Nós precisamos do apoio de um DPO, de um profissional da área, para conseguir implementar políticas de segurança digital e dar treinamento contínuo para colaboradores. Não só é a área técnica que responde por isso. Né? Eu brinco sempre que, quando a gente vai tomar uma decisão, vou falar a respeito desse assunto, a gente fala em 3 pilares. Quais são os 3 pilares na minha cabeça hoje? O primeiro é a estrutura. Aonde está a estrutura? O segundo é a política. Quem o cria e quem é responsável por esse método que a empresa deseja implementar. E o terceiro é quem operaciona. Podemos apoiar hoje, tecnicamente, vocês na parte de operação e de estrutura, mas nunca a gente vai tomar a frente para tomar conta da política. Porque a política é algo particular, cada empresa tem a sua legislação, tem o seu setor que exige algo específico, tem as suas vontades, desde um bloqueio de site para determinado colaborador dentro da empresa, até uma política de recuperação de dados. Isso tudo faz com que a gente torne um projeto personalizado e de acordo com as diretrizes de cada negócio. Nunca vamos tomar o lugar de uma empresa no momento de criar uma política de segurança. Podemos até recomendar uma regra específica quando a empresa tem algo desconhecido, como, por exemplo, quero deixar todas as portas acessíveis para o mundo inteiro, vamos falar de segurança de VPN, o cara está começando agora a fazer configurações de VPN, a gente recomenda um ZTNA, uma ferramenta de Zero Trust para fazer isso em conjunto, mas nunca a política de acesso, dizer o que a empresa deve ou não fazer com a sua conexão, a gente deixa totalmente na mão dela. Então, esse é um ponto importantíssimo. O segundo é adotar soluções de cibersegurança baseadas em inteligência artificial para conseguir melhorar o nível de detecção. Desde um simples antivírus, né, simples entre aspas, claro, desde um simples antivírus até um sistema de SIEM. Tudo isso hoje no mercado já existe com versões baseadas em inteligência artificial. Os fabricantes têm que ser cada vez mais exigidos e você tem que escolher a ferramenta certa para operacionalizar o seu setor de cybersecurity. A gente faz questão de ter esses caras perto da CTI sempre. Falo isso em nome de todos os fabricantes que a gente atua hoje. E essa inteligência para detecção e resposta rápida, isso não tem que ter surpresa. E tem empresa muito boa que faz isso hoje. A gente tem parceria com algumas delas, com Kaspersky, Fortinet, Acronis, Vim, Rucos, em todas as áreas hoje, desde um Wi-Fi até uma área de cloud, a gente fala com empresas que desenvolvem e conseguem trabalhar isso com perfeição. Desenvolver e testar regularmente os planos de recuperação e desastre, como eu já falei a respeito no outro slide, mas volto a dizer, não adianta ter backup se você não testa aí. Você vai conseguir garantir para o gestor ou para o sponsor do seu projeto se você garantir que isso funciona. E a garantia de que funciona pode custar muito caro e, infelizmente, se o TI não recomenda o melhor a fazer, ele vai ser descartado e vai causar um problema aí para vocês no futuro. Falo isso diretamente para os técnicos, tá? E investir em estrutura profissional no Brasil. A segurança e recuperação rápida dos dados, ela pode contar com parceiros de qualidade. A gente se coloca nessa posição em parceria com vocês hoje, porque uma empresa, ela nem sempre ela está acostumada com o nível de investimento em alto escalão envolvendo a parte de tecnologia. Isso quer dizer que não é qualquer empresa que tem política ou tem o costume de investir alto na área de tecnologia. Para isso, a CTI e outras grandes empresas também estão disponíveis para ajudar vocês. Estrutura profissional vai desde o local de armazenamento ao gerenciamento diário dessa operação. Vocês precisam ter profissionais de qualidade que conseguem explorar ao máximo as tecnologias que vocês compram. O que adianta você pagar 10, 20, 30 mil dólares numa estrutura e saber operacionalizar uma função dela? Vamos conseguir colocar isso e aproveitar todos os recursos possíveis que você tem nessas tecnologias. Tá? E o porquê que nós aqui acreditamos e somos um parceiro de qualidade. Né? Falei a respeito de estrutura e nós temos isso disponível para as empresas. A gente armazena desde um simples site até uma cloud replicada em 2 endereços diferentes, com backup em um terceiro. Essa estrutura está disponível para os nossos clientes de qualquer setor, entrando nos principais data centers pelas portas da CTI. Tá? O segundo ponto é a conectividade.
Um exemplo claro hoje, de um momento de dificuldade que nós resolvemos, não adianta você ter um volume de dados gigantesco numa grande cloud, sendo que no momento de restaurar isso, você não tem um poder de conectividade que garanta você fazer o cálculo do seu RTO. Né? Eu brinco assim, poxa, eu tenho 100 megas à disposição aqui da empresa e para meus 20, 30 usuários atende muito bem. Legal, só que você tem 2 teras de dados em cloud, se você perder o teu servidor local, como que você restaura isso? Qual que é a velocidade de internet que você precisa para trazer esse volume de dados de volta? Ou, aonde estão os seus dados hoje? Você consegue subir eles em nuvem em tempo recorde para reduzir o seu downtime? Isso é primordial, a gente envolver infraestrutura, né, a estrutura do armazenamento de dados, junto com o poder de conectividade. Dentro da legislação, tem algumas certificações que pedem que vocês tenham 2 locais diferentes para armazenamento de dados. A nossa estrutura ela tem 5 pontos no total, só que 3 deles estão interligados hoje com o armazenamento de dados. A gente pode criar um projeto para que o seu dado fique em mais de um data center, por exemplo, e a gente controla não só o local, mas também a conectividade. O terceiro ponto, os módulos de segurança, eles podem ir no nível que você precisar. Desde um firewall, endpoint, ferramenta de Zero Trust, solução de backup com a validação e comprovação de restore, tudo isso ao nível de segurança que vocês precisam alcançar. A gente só precisa entender qual é esse nível e a gente consegue adaptar dentro da nossa estrutura para vocês de forma personalizada, não importa o tamanho da empresa, a gente consegue conversar tranquilamente a respeito disso. E o último ponto, a questão de atendimento, que parece ser algo simples, mas comparado a grandes outras empresas, nós conseguimos ter um diferencial humanizado que ainda faz parte do cotidiano da empresa brasileira. O empresário hoje ele não quer surpresa, ele quer contar com pessoas. Falar com bot é muito legal, é fantástico quando a gente consegue resolver rápido as coisas no atendimento via bot. Porém, quando a gente fala de projetos de segurança, riscos que as empresas correm de não se manter funcionando, ou até mesmo de grandes perdas que vai impactar no negócio, é sempre bom a gente contar com pessoas desde o primeiro momento. E falo abertamente para vocês, adoro fazer esse tipo de projeto desde o início, gosto de conhecer esses problemas, gosto de encarar isso como um desafio e fazer toda essa operação funcionar em caráter de teste comprovatório de qualidade para os nossos clientes. Muitas vezes as empresas têm dificuldade de tomar o primeiro passo porque acham que não vai dar certo. E aqui, como eu controlo estrutura, conectividade e nível de segurança, eu consigo provar para vocês em ambientes reais que isso funciona. O que a gente vai depender sempre do nosso cliente, do nosso parceiro. A política tem que estar bem definida. O erro, nesse momento, ele pode deixar de te entregar um dado por falha de planejamento e não de estrutura. Ok? Então, eu encerro aqui hoje essa pequena participação com vocês no conteúdo do CTI e deixo para a Carol fazer o último compartilhamento aqui para a gente abrir para algumas perguntas e respostas, porque eu acredito que tanto nessas questões políticas, de criação de conteúdo, até aonde estão os dados e como que eu vou personalizar isso, a gente pode deixar isso em aberto agora para vocês, para a gente conseguir encarar isso como acho que até uma rodada, né, Carol? Sim, com certeza. Acho que você trouxe pontos que são muito importantes quando a gente analisa a função, né, de cada player que eu trouxe na palestra em relação ao que vai ser feito e o próprio entendimento da empresa em relação a esses pontos, que é muito importante. Né? Então, E a gente vem assistindo bastante dessas planilhas. Né? As empresas falam assim, gente, vocês cuidam do meu firewall, eu cuido do meu antivírus, cuidam do meu backup, preencha aqui para mim que eu preciso mandar para o meu fornecedor. Ou eu preciso assim? mandar para o meu cliente. E aí a gente pega esse documento e fala, gente, mas espera, falando da estrutura aqui, das 80 perguntas que tem, eu consigo te responder 4. Ele fala, não, eu preciso de todas as respostas. Então, infelizmente, a gente não consegue. Eu posso te ajudar te indicando o caminho para você conseguir essa resposta. Sim, sim. Exatamente, exatamente. Estou carregando aqui a parte de perguntas e respostas para ver se a gente tem alguma específica agora. Mas eu acho que por enquanto não. Qual que é o nosso próximo passo? Eu queria deixar aberto para todo mundo que está participando aqui. Falei para vocês que tinha uma novidade, né? Nós queremos fazer uma rodada especial presencial desse evento. Eu convidei a Carol a vir participar aqui na CTI presencialmente para os nossos clientes, né? Mas fica também aberto aos clientes do escritório que queiram conhecer a CTI como parceiro nesse momento. Eu gostaria de fazer uma rodada presencial. Para isso, eu gostaria de receber as intenções de participação desse evento. Carol, você compartilha só o último slide lá para deixar nossos contatos à disposição. E aí a gente... Pode ser, peraí, eu estou abrindo aqui de novo, só um minutinho. Aí vocês podem mandar para a gente mesmo. Tem os meus contatos, tem os contatos da Carol aqui. A gente pode receber essa intenção de participação. Só que eu gostaria muito que essa vinda viesse não só o responsável técnico. Eu queria um responsável técnico que já conhece
nossa estrutura aqui, junto com o gestor ou junto com um profissional que vai fazer esse papel integrador das políticas com a área técnica. Eduardo, acho que na minha apresentação tem só o meu contato. Acho que a gente pode colocar aqui no chat os e-mails para o pessoal entrar em contato. Acho que fica mais fácil. Eu vou colocar o meu. Eu estou digitando aqui o meu também para ficar fácil para todo mundo. E também. Pronto. Gente, mais alguém? Mais alguém quer se manifestar, pedir algum tipo de orientação? Não tem alguma dúvida? Com certeza. Nessa rodada aqui presencial, a gente pode promover alguns ambientes reais também no laboratório para técnicos e trazer algumas discussões com temas específicos. Se alguém tiver algum tema hoje que vocês acreditam que até ficou faltando a gente tocar aqui, ou alguma coisa que possa agregar numa segunda rodada, por favor, podem nos enviar também. Bom, acho que é isso. Acho que é isso. Nós não temos hoje. Só tivemos aqui o questionamento do Lázaro no momento. E até o momento eu não tive perguntas e respostas. Legal, você. Pessoal, ficou legal esse formato? O conteúdo ficou bacana? Por favor, só coloquem aqui para saber se vocês estão curtindo, estão vivos, se está funcionando o chat. Pércio, obrigado você, obrigado pela presença, viu? Enéas levantou a mão. Enéas, se puder usar o chat, por favor, porque o evento aqui ele não está com o microfone liberado no momento. Sérgio, obrigado aí pelo feedback. Bruna também. Lázaro, valeu. Vamos esperar o Enéas se ele vai se manifestar aqui no chat com a gente. Ô, Luiz. Luiz, muito bom te receber. Legal, Pércio. A gente aguarda, então, até uma sugestão de tema para o próximo. Se algo ficou faltando, por favor, coloque para a gente. Rony, muito obrigado a você. Rafael. Ricardo. Bastante gente. A gente teve mais de 70 empresas aqui que entraram com a gente. Legal. Estou feliz com Muito legal. Isso é uma primeira rodada, muito né? Engajado assim, tá bacana. Quer dizer que o assunto está sendo relevante para todo mundo, né? E para mim, assim, enquanto em nome da CTI toda, né, como empresa técnica, para nós ter esse apoio jurídico de uma empresa profissional, né, que consegue ajudar os nossos clientes, vai ser muito bom. Obrigada, Eduardo. E a recíproca é sempre verdadeira, né? Porque a gente também precisa de técnicos específicos como vocês para conseguir entregar aí uma solução que seja 100% aderente. E tem algumas coisas que às vezes ficam nas letras miúdas, né? Mesmo em situações simples, por exemplo, 365, né? O Office 365, produto top da Microsoft aí. A gente oferece, inclusive, isso para alguns clientes, mas na documentação eles deixam claro que eles não fazem backup de dados, por exemplo. E todo mundo, nós aqui estamos via plataforma Microsoft. Se um dia acontece alguma coisa e não tiver um sistema de backup dentro do meu licenciamento aqui, o que acontece com tudo que eu estou trocando de informação aqui dentro? Né? Exato. A gente às vezes parte de pressuposto, tipo, porque eu tenho Microsoft, ou porque minhas informações estão na nuvem tal, eu não preciso olhar, né, para isso. Eu já me deparei com várias questões, porque dentro do escritório eu tenho consultivo e contencioso, também tenho quando já deu problema e aí a pessoa precisa ou tomou um processo, né? Imagine isso falando de e-mail. E-mail é documento hoje, certo? Para mim é o maior canal de comunicação que eu tenho com todos os clientes, na verdade, tudo passa pelo e-mail, muitas informações em relação a consultorias específicas estão no e-mail, então não é uma opção perder meus e-mails. A gente vê algumas negligências aí de operação técnica a respeito dos e-mails e a gente tenta alertar ao máximo, mas conta de e-mail ainda é um dos produtos que mais o cliente custou e é difícil a gente conseguir adesão de backups de conta de e-mail, mas é um produto que a gente vem ofertando bastante e as empresas que estão em estrutura de Microsoft já têm módulos específicos para backup e também dentro de Google, que são os dois maiores players do mundo hoje nesse tipo de estrutura, né? Vanderlei, obrigado a você, cara, valeu pela presença. Vamos encerrar então, Carol? Vamos encerrar, a gente passa o contato, né, Eduardo, se vocês quiserem. Acho que entrou mudo aqui. Se vocês quiserem propor algum assunto, né, para essa próxima rodada, os nossos e-mails estão no chat. Se vocês tiverem alguma dúvida que vocês queiram mandar, ou pensando, né, no assunto depois surgir alguma dúvida, a gente também está à disposição. O seu está no mudo. Sem querer. Eu vou fazer como mando figurino para o pessoal de marketing aqui não ficar chateado comigo. Vou pedir para o pessoal seguir a gente nas redes sociais, tanto Instagram quanto LinkedIn, porque a gente tem a missão de compartilhar essa reunião aqui agora via YouTube,
via redes sociais, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo rico que a gente conseguiu trazer para vocês. E além de algumas matérias que a gente já disparou no blog a respeito desse assunto, o quão importante é a gente seguir em frente. É isso aí. Isso aí, pessoal. Segue a gente lá, tanto no escritório quanto a CTI, a gente tem bastante conteúdo para apresentar para vocês. Legal, Lázaro, boa ideia a respeito de cases. Tem alguns cases que talvez a gente vai ter que segurar um pouco só o nome da empresa, mas o que ocorreu, não vejo problema algum. A gente consegue falar a respeito disso. Boa ideia. Carol, obrigado mesmo pela parceria. Vou encerrar aqui muito feliz hoje pelo resultado, viu? Obrigada a você, também estou muito feliz. Obrigada pelo convite, obrigada a todo mundo que participou com a gente até o final. Até a próxima. Até a próxima, gente. Aguardem o nosso contato. Tchau, tchau.